Chegamos na cidade de Sarajevo, capital da Bósnia e Herzegovina. Depois de uma viagem muito longa. Começamos no sul da República Tcheca, um ônibus até Ljubljana, depois um ônibus até Zagreb, dormimos lá e um ônibus até aqui. Bem cansativo. Só o ônibus de ontem foi 10 horas, mas assim, a cidade de Sarajevo é um dos lugares que eu mais estava esperando. Tem uma história incrível e o dia tá lindíssimo, a gente tá super excitado, né? Sim. Para começar esse passeio. Então vamos lá. Mas antes de continuar o passeio, a gente parou aqui no restaurante para comer o que aqui é chamado de sarma e no Brasil é conhecido como o charuto de folha de uva. E disseram pra gente na Croácia que o da Bósnia é o mais saboroso de toda a região. Então a gente vai começar o dia com café da manhã de charutinho. Muito gostoso, é o que mais parece o nosso charutinho. Não é que nem o da minha mãe é bem melhor. Não, é bem Também melhor, acho. realmente, mas é bem gostoso. A gente começa o tour caminhando aqui pelas ruas do bairro antigo, do Old Town. É um bairro que se chama Bastiarcia. Essa rua aqui especificamente é uma rua dos anos 1500 e pouco. A rua onde os ferreiros trabalhavam. Hoje ela é um calçadão turístico. Mas o mais interessante dessa cidade aqui é que ela é uma cidade que é considerada a cidade onde o Oriente encontra o Ocidente. E ela é uma cidade dividida. E aqui justamente o lugar que nós estamos no momento é o Oriente. E a gente percebe isso. Parece aqui que a gente está andando no mundo árabe, né, Puc? Lojas de tapetes. Aqui a gente está vendo duas mesquitas à frente. As comidas, né? O baklava. Comida totalmente árabe aqui, é totalmente influenciada pelo Império Otomano. Quando eu falo que a cidade é dividida, as pessoas aqui são muçulmanas. Por quê? Porque essa região aqui do Oriente é região Bósnia, ou Bosniak, é região muçulmana. Mas existe também na cidade uma parte croata, dos bósnios croatas, que são católicos, e dos bósnios sérvios, que são cristãos ortodoxos. É uma divisão étnica, religiosa. E esse local que nós estamos, ele é todo oriental. Então isso é muito interessante. É uma das peculiaridades que faz essa cidade uma cidade tão única como qualquer cidade no Oriente Médio principalmente. Não que aqui seja o Oriente Médio, mas tem sempre um souk, né? Um mercado desse tipo, com essas ruelas apertadas, artesãos. E é isso que tem aqui no centrinho da cidade. Estamos chegando aqui na Fonte Sebili. Essa fonte de madeira aqui, no estilo otomano, foi construída em 1751. De acordo com a lenda, se você beber da água daquela fonte, você retornará para Sarajevo. A gente chegou num dos pontos mais interessantes de Sarajevo. Essa esquina aqui foi testemunha de um dos eventos mais importantes da história recente da humanidade. Aqui é o exato local onde o herdeiro do Império Austro-Húngaro, o Franz Ferdinand, foi assassinado por um nacionalista sérvio chamado Gavrilo Princip. Foi exatamente aqui nesse local. Tem até a marca do pé dele, do local onde ele estava. Onde ele ficou de pé e atirou. Essa aqui é a última foto do casal ainda vivo. Aqui é uma foto da comitiva passeando pela cidade. É muito interessante a forma aleatória com que se deu esse assassinato. Foi muito bizarra a história toda, porque a comitiva do Franz Ferdinand veio visitar Sarajevo para mostrar força, para mostrar para a cidade, para o povo, que quem dominava era o Império Austro-Húngaro. E quando vieram, a comitiva foi atacada com uma bomba, uma granada. E muitas pessoas se feriram, mas o carro do imperador não foi atingido. Já havia na região, mesmo antes deles visitarem aqui, uma série de atentados. Era forças de resistência ao domínio do Império Austro-Húngaro. Forças sérvias, né? Forças sérvias.
Dias depois, ele resolveu sair de novo pelas ruas para ir visitar os feridos. O motorista era tcheco, não conhecia a cidade, não entendeu muito bem as instruções. Se perdeu e ficou preso no trânsito naquela ponte latina, que é a ponte que a gente teve agora. E aí o que aconteceu? O assassino... Outra coisa aleatória. Coisa aleatória. O assassino, o tal do príncipe, ele tinha diabetes. Ele estava se sentindo mal por causa do atentado, da tentativa da primeira bomba. Da tentativa frustrada. Se sentiu mal, foi comer num restaurante para reavivar. E quando olha pela janela, ele vê a comitiva engarrafada. Ele simplesmente levanta, saca a arma e estava a 1 metro do carro, aquele carro aberto. E aí dá 5 tiros no Franz Ferdinand e na esposa Sofia. E mata os 2. Isso é considerado o estopim da Primeira Guerra Mundial, porque daí o Império Austro-Húngaro declara guerra contra a Sérvia, que era aliada da Rússia. A Rússia declara guerra contra o Império Austro-Húngaro e aí desencadeia aquela crise de julho, que é um declarando guerra para o outro, os aliados. E esse é considerado o estopim, mas a verdade é que se não fosse isso seria outra coisa, né? Porque a Europa já era um barril de pólvora e explodia a qualquer momento a guerra. E é interessante porque depende de quem conta a história, o príncipe é considerado ou um terrorista ou um herói. Ou um herói. Para os sérvios, para muitos sérvios, ele é considerado um herói. Tem até a estátua dele em Belgrado, a gente não viu. Ou a gente viu e não percebeu quando a gente esteve em Belgrado. Dizem também que uma coisa imperdível aqui na Bósnia em geral é comer o tal do café, tomar o tal do café bósnio. E uma baklava não vai mal, né, Puck? Não. Tem um lugar, vamos sentar ali? Vamos. Olha só as coisinhas que vem. Eu não sei nem tomar. Thank you. Ai, que lindo. Olha isso, vem aquele docinho árabe. Como faz? Põe na boca. Ou põe dentro do café. Não. Xicrinha árabe, não tem asa. Tem que fazer assim. É isso mesmo. Igual o Daher me ensinou. Isso que eles chamam aqui de café bósnio nada mais é do que o café árabe. Ele é feito sem filtrar, né? O pó é colocado aqui, na hora que vai ferver, tira do fogo, bota de novo, faz isso algumas vezes. Depois o pó assenta e o resultado é um café bem gorduroso, bem forte. Eu adoro, acho uma delícia. E esse aqui é o baklava que eu mais gosto, que a gente tem comido em alguns países aqui, que é o de pistache. Que também tem todas as regiões, todos os países, por influência dos turcos, dos otomanos. A gente entrou aqui no pátio de entrada da mesquita Gazi Husrev, no meio da cidade antiga. Essa mesquita é uma das únicas em que o canto de convocação dos fiéis para rezar é feito pessoalmente pelo muezzin, porque hoje em dia todas as mesquitas usam um sistema de caixa de som, né, em cima lá do minarete, mas aqui não, o cara sobe até lá em cima e faz o canto convocando os fiéis a rezarem. E tem ali uma torre do relógio que marca o horário certinho das rezas, da próxima reza. Você vê que está marcando ali 15 para 6, agora são 12:30, mas está marcando 15 para 6 lá, porque vai ser o horário em que ele vai fazer a próxima convocação. Diz que é uma forma de orientar os muçulmanos da cidade a se organizarem o dia em torno desses horários de reza. Vamos andando lá na direção do encontro do oeste com o leste. Essa cidade, ela é um tipo de um microcosmo desse país. E um pouco da região dos Balcãs também. Essa diversidade cultural, religiosa e étnica, ela vem de muitos séculos por causa dos impérios que passaram por aqui. Mas por que a gente estava falando isso, hein? A gente está falando que aqui tem toda essa mistura, essa diversidade que nasceu exatamente da influência dos impérios que passaram por aqui. É a herança desses impérios, né? E a coisa é tão maluca que até 2014, a pessoa que nascia aqui na Bósnia, ela não era bósnio. A família tinha que escolher de 3-1. Seu filho vai ser o quê? Vai ser bosniak, ou seja, muçulmano? Então você registrava bosniak. Não, ele vai ser católico, então registra-se croata, bósnio-croata. Vai ser cristão ortodoxo, registra como sérvio.
Só em 2014 que uma família resolveu registrar um filho no estado como pessoa bósnia. E aí esse menino foi o primeiro, foram 9 meses de batalha judicial para ele ter o direito de se registrar como uma pessoa bósnia. Bem aqui na divisória, a gente vê aqui que o lado leste é bem leste mesmo, é bem oriental, islâmico. E o lado oeste muda a arquitetura, a primeira coisa que aparece são esses símbolos do capitalismo. Agora que a gente passou para o lado oeste, o lado mais europeu, é hora de falar sobre a guerra civil que aconteceu nesse país a partir de 91. Chamada Guerra da Bósnia. Foram 4 anos de guerra, né? É. E foi uma das guerras mais pesadas, ou mais sanguinolenta depois da Segunda Guerra Mundial. Depois da Primeira e da Segunda. Em território europeu. Porque toda a região era a antiga Iugoslávia, eram 6 países unidos sob o nome de Iugoslávia, e a um determinado ponto começou a ter declarações de independência. A Croácia e a Eslovênia. A Croácia e a Sérvia declararam independência, mas a Bósnia, em particular, teve muito problema para ter sua independência, porque era uma região que tinha sérvios, croatas e bósnios, cada um com a sua etnia e religião, no mesmo território. Então, os sérvios que estavam dentro da Bósnia declararam independência, mas como se fosse parte da Sérvia. E daí começou a guerra entre essas 3 comunidades. Foi uma guerra de 3 partes dentro de um país pequenininho. Existe nessa cidade marcas muito vivas dessa guerra. Prédios ainda cheios de bala. Aliás, eu falei, já estou vendo bala ali na parede. Prédios cheios de furos de bala na parede. Existem marcas. Foram milhares de pessoas civis que morreram nas ruas. E existem marcas dessas mortes. Nos buracos que as balas fizeram, foram preenchidos com resina vermelha, cor de sangue, para que nunca se esqueça disso. A gente saiu agora aqui da galeria que tem as fotos do genocídio de Srebrenica. Era uma área desmilitarizada, era uma área humanitária, né, para receber os civis que estavam fugidos da guerra. Só que ali ficou a cargo um batalhão holandês proteger a população que estava ali, mas teve um cerco dos militares sérvios. O batalhão holandês não deu conta de proteger a população que estava ali. Eles tiveram que correr daquele local. Há também indícios claros, desculpa te interromper, de que a ONU estava meio que fazendo vistas grossas, né? Inclusive encontraram grafites desses militares holandeses. Racistas, anti-bósnio, enfim, vamos dizer que a ONU não fez um esforço grande, não. E a partir daquele momento, durante 2 semanas, ocorreu esse genocídio. Foi uma limpeza étnica, porque a população que estava ali era maioria muçulmana e todos os homens e meninos foram mortos a tiros, as mulheres foram estupradas. E foi um capítulo horroroso da história, no meio dessa guerra. Até hoje estão tentando descobrir o DNA, fazendo o teste de DNA para descobrir quantas vítimas são. O número atual é 8.300 e alguma coisa, mas ainda há pessoas que não foram encontradas porque havia muitas valas comuns. Capítulo mais os triste. Horrores da guerra se repetindo. É um horror. Realmente, há fotos assim no museu de relatos de arrepiar realmente. Pegamos um bonde, viemos na estação de ônibus comprar um ticket para ir amanhã para a cidade de Mostar. E aí a Carol disse que dá para subir nesse prédio aqui. Nós vamos tentar subir. Isso, a gente viu alguém que subiu. Vamos ver se ainda tem um observatório. Uau! Está andando nesse labirinto aqui da cidade, procurando um lugar para comer. Aqui é lugar de narguilé. É lugar de narguilé aqui. Cruza para lá, vamos para lá.
Chegamos aqui no topo, a tempo de ver o sol se pôr em cima da cidade. Que vista, hein? Agora a gente veio comer o último prato do dia, que é um knefe, um doce turco, mas é a versão bósnia desse doce turco. E só de ver a gente ficou salivando. E com esse doce turco a gente vai fechar nosso passeio culinário aqui em Sarajevo. Nossa, parece um queijo. É queijo um pouquinho. É queijo. Tem queijo? Juro. Nossa, Demais, né? que delícia. Muito bom. Impressionante. Olha isso. Tá filmando de perto? Tá filmando de perto? Tem queijo, tem sorvete, tem aquela massinha típica de doce árabe, pistache e mais... Só pistache, não tem outros nuts não, acho que é só pistache. Um cocô. Tá quente, né? Voltando pro nosso hotelzinho, que agora já esfriou um pouco e nós estamos com a barriga cheia, estamos satisfeitos. Estamos muito felizes da visita que a gente fez à cidade, porque a gente conseguiu ir em todos os monumentos importantes, a gente conseguiu ir em museu, a gente conseguiu fazer Um mini tour gastronômico isso, também. sozinhos, então... Foi muito bom. E amanhã a gente está pegando um ônibus para ir para outra cidade importante aqui, patrimônio da Unesco, aqui na Bósnia, que é Mostar. Então, amanhã, Mostar. Até lá! Obrigado por assistir. Se você gostou, por favor, deixa um joinha e se inscreva no nosso canal, que isso ajuda bastante com o algoritmo do YouTube. E se quiser também, assista esse outro vídeo que está aqui na tela. Acho que você vai gostar. Tchau e até a próxima!